para falar muito dessa rodada do Campeonato Brasileiro e das polêmicas e baita polêmica que tem, inclusive hoje. Aconteceu bastante coisa até essa noite. No caso, essa madrugada, a madrugada bombou lá no motel, aqui na zona oeste de São Paulo. E não foi de outras coisas. Não, e a parte triste é que é o jogador que tá, né? Então. Se ainda fosse um jogador que jogasse alguma coisa, ainda valeria a pena, mas a cara, bomba do lamentável. Luan. Lamentável. Pra quem não sabe, tá né? É notícia de agora, desse minuto, né? Por isso que a gente tá. Inclusive, estamos ao vivo aqui, né? Nessa tanto pro YouTube, madrugada. pro pessoal do Instagram, também pro pessoal da Croma TV. Também estamos ao vivo. E o que aconteceu? O que aconteceu, Mateuzinho? Conte pra nós. Bom, aí. o nosso querido jogador Luan, do Corinthians, né? Que já vinha com declarações polêmicas Essa semana, em podcast. Que veio falando que queria voltar a jogar, queria ter oportunidade. Mas o merecimento dele é tão grande que nem relacionado pra partida ele estava sendo. Aí o nosso querido jogador Luan, essa madrugada de segunda pra terça-feira, foi encontrado num motel. É mesmo? Num motel com mais 9. Mentira. Com mais 9 pessoas dentro de um quarto fazendo uma festinha. Ah, uma festinha? Fazendo uma festinha de Gulosão boa, ele, pouca então. coisa, comendo, bebendo, com Black Label tranquilo, uns mesmo? energéticos. Um ginzinho. Que isso? Por que não? Por que não? Né? Que Quem fase? nunca? Quem nunca? Que fase que tá o Luan? De acordo com ele estava na melhor forma, mas a gente consegue ver que não, porque ele está bebendo. No caso, e bastante, bebendo né? bastante. No caso, assim, a gente não viu ele tomando uma, mas a conta do motel deu quase 4 mil reais ali, você viu? Pouca coisa. Você já gastou 4 mil no motel? Pelo amor de Deus, não. Na sua lua de mel você pode levar a sua... Na lua de mel, quem sabe? Na lua esposa. Na lua de mel eu preferiria não gastar no motel e sim numa viagem. Isso. Que aí sim valeria muito mais a pena. E só você e ela, não mais 9 Só pessoas. eu e ela, não mais 9 pessoas, exatamente. No caso, o Luan levou 9. Sensacional. Não, mas é porque assim, pensa, a carreira dele tá difícil, né? Porque ele tá, né, com muito jogo. Ascensão, tá em ascensão agora. Melhor fase, como ele disse. Essa melhor fase da carreira dele. Mas tirando a brincadeira, tudo que a gente tá fazendo, é um caso de polícia, né? Um caso bem sério, porque o que aconteceu foi que ele foi pego no motel essa madrugada com... Por torcedores, né? Com mais 9 pessoas, por torcedores do Corinthians que invadiram o motel e agrediram o Luan. Então é um caso de polícia, infelizmente a gente não deseja nunca o mal pra ninguém. Na semana passada a gente tava falando aqui de torcedores que encontraram 2 jogadores do Santos na balada e foram pra agressão também. Então... A gente não deseja isso pra ninguém, pra nenhum jogador, mas de novo, mais uma vez. E é o bom senso, né? Aquilo que eu falei aquele lógico, dia que a gente tava falando. Exatamente. É a falta do bom senso. É a falta do bom senso de você olhar, de você pensar no momento que tá o time, no momento que você tá como jogador. O cara que tá, sei lá quanto tempo sem entrar em campo, nem como reserva. O cara não tá sendo nem relacionado. Nada. E ainda por cima... É encontrado por torcedores ainda, pra sair na mídia de novo, que é o que a gente tava falando semana passada. Exato. É muito triste. Parece que a pessoa não pensa, né, velho? Não pensa, não tem discernimento, né? De novo, é engraçado, né? Porque, cara, a gente falou isso semana passada e é o mesmo problema, o mesmo BO com um jogador que tá com um time com baita de um problema. O Corinthians tá brigando pra não ser rebaixado, né? 2 derrotas seguidas. Exato. É um time que tá... Pô, a gente tá falando do Corinthians, né? É um dos maiores times do mundo. Só que, cara, olha a fase que o time vive. Contratou um jogador por mais de 30 milhões. Deve quase 5 milhões ainda pro Luan direito de imagem. E não só pro Luan, né? A fase que o Corinthians tá devendo pra Bozelli, devendo pra Luan, devendo... Bozelli, cara, eu juro, esse cara é um dos que eu mais tenho ódio, que já jogou com a camiseta do Corinthians, cara. Esse cara era horrível, o cara não fazia um gol. Não, ele era artilheirão, pô. No treino ele fazia um monte de gol. Ah, no treino, é verdade, eu via. Eu gosto das páginas do Corinthians também, que eles só postam coisas dos anos atrás, que é quando... Parece que o hino do São Paulo tá vindo pro Corinthians. As suas glórias são as do passado. Ficaram no passado, porque olha, não é possível, cara. De novo, só pra gente até amarrar isso, e assim, de verdade, a gente emite a nossa opinião, porque a gente é jornalista, a gente acompanha futebol e tal, mas a preocupação, óbvio, sempre com o ser humano, né? Porque a gente não deseja, de novo, igual aconteceu com os jogadores do Santos, que nenhum jogador seja agredido, nada disso e tal, mas, cara, pelo amor de Deus, Luan, você teve uma carreira muito boa, né? Foi destaque, foi o Rei da América em 2017 pelo Grêmio e tal, se destacou. Cara, o que aconteceu com você? Esse é um jogador que tinha tudo pra
para ter uma carreira brilhante, tinha tudo para estar numa seleção brasileira. Sim. Tal. E aí para pelo menos pra gente emitir nossa opinião aqui, assim, com isenção mesmo, aí assim, clubismo mesmo, tá? É mais pensando no lado humano. Cara, bota a mão na consciência, né? O time mal... Claro. Você com um monte de problema, inclusive físico, né? Ele Sim. falou que tinha problema pra andar numa época e tal. O Luxemburgo deu declaração essa semana que não te coloca em campo porque a torcida não quer. Foi o que o Luxemburgo falou no final de semana. A torcida não quer o Luan. Por isso que, entre aspas, ele não joga. Mas a torcida não quer por conta da decepção que ele deixou. Mas é isso que eu tô falando. Desde o início do contrato. Aí Porque ele veio como um baita jogador. Sim. Aí ele chegou numa pré-temporada. Expectativa, né? Fazendo uma pré-temporada incrível naquela primeira... Se não me engano, foi na Florida Cup. Que ele chegou, fez gol de falta, fez 2 gols, ganhou um jogo de 2-0 com 2 gols do Luan. Todo mundo, o Luan vai deslanchar de novo. Vai voltar a ser o rei da América. E só ladeira abaixo, só ladeira abaixo. Então, pra concluir, pelo menos assim, o que eu penso sobre isso é, de novo, o momento do time mal, o Luxemburgo com essa declaração de que a torcida não quer com razão, porque é um jogador que custou muito dinheiro e não faz nada, não entrega, não joga. Aí, qual que é o momento do cara? Falta 6 meses pra acabar o contrato dele. O contrato dele acaba no final do ano. Cara, fica em casa quietinho, sei lá, cara, quer fazer bagunça? Faz em casa, sei lá, cara, não é possível. Faz onde não vai ter chance de te pegarem, velho. Ele vai fazer uma festinha com 9 pessoas, não cabe 9 pessoas na casa do Luan, com o dinheiro que ele ganha. Não, ganha pouco. Entendeu? Aí é aquela famosa frase do Neto, né? Ganha 800 pau por mês, velho. Isso aí. E aí vai fazer uma festa num motel com um monte de gente e tal, com bebida, com não sei o que lá, cara, correndo um risco de ser pego como foi. Sim. Aí é agredido e tal. A gente não defende violência, eu sou totalmente contra. De forma alguma, pelo amor de Deus. Mas, cara... Protesto bom é aquele protesto onde a torcida do Corinthians fez. Fez silêncio. É a torcida que é conhecida por cantar, então fez silêncio metade do jogo, colocou as suas faixas. O problema é que eles só fizeram um protesto no jogo errado, na minha opinião. Eu também acho. Porque era um jogo já morto, um jogo que a torcida já ia... Que o time já ia com o time reserva, que foi o momento, a Libertadores da semana passada. Mas é que era o momento, porque era... Exato, era o momento. Porque assim, que tinha acabado de acontecer tudo. E outra, tem mais uma questão. É exatamente nesse jogo que você vai protestar porque o time tá eliminado. Sim. Então assim, cara, você tem que mostrar sua indignação porque é uma competição internacional. O Corinthians foi eliminado antes de acabar a fase de grupo. Sim. Entendeu? Tudo bem que já teve anos que foi eliminado. Numa fase de grupo, e num grupo também que não era lá. Assim... Era um dos melhores grupos ali, mas dava pra passar, cara. O Independente Del Valle e Argentino Júnior também não são dos melhores times da América.